Agora a gente fala aqui com o Paulo sobre as eleições em meio a essa pandemia. Assunto, inclusive, que nós comentamos, a gente vem discutindo ontem, aqui a gente discutiu no ND Notícias, né, Paulo? E a gente perguntou a sua avaliação de ontem, vamos ter, não vamos ter? O que é mais condizente, Paulo? Pois é, Ildiane, o que eu percebi depois do que nós falamos ontem, do que nós mostramos ontem, a reação das pessoas, a repercussão contra a eleição esse ano. Sem eleições. Sem eleições esse ano. Foi significativa ter essa repercussão sobre as eleições este ano. O Grupo ND se posicionou, vocês viram ontem, né? Se posicionou sugerindo a prorrogação de mandato até 2022 e, a partir daí, eleições gerais de presidente da República a vereadores. E olha só a união dos vereadores do Brasil, atendendo uma solicitação da União dos Vereadores aqui de Santa Catarina, também se manifestou favorável ao uso do fundo eleitoral para ações nas áreas da saúde, educação e desenvolvimento econômico, e a defesa de que não aconteçam eleições este ano, unificando as eleições em 2022. Eu acho que estão até com vergonha, né, de aparecer durante campanha eleitoral nas circunstâncias atuais, né? Não há definitivamente clima para uma campanha eleitoral no meio de uma pandemia, mas chamou a atenção a reação das pessoas contrárias às eleições em outubro, mesmo transferindo para novembro ou dezembro. Nas mensagens e manifestações, a imensa maioria priorizou a recuperação da economia. Esse é o problema. E cuidados essenciais com a saúde. O foco, gente, o foco é o emprego, o foco é o salário, o foco é reerguer os negócios e não ficar ouvindo promessas ou futurologia. E diante deste momento de incertezas e de necessidade de união para avançar, nada mais agressivo do que ver bilhões de reais sendo injetados em candidaturas e campanhas. Campanhas numa fiel demonstração de falta total de bom senso e respeito. Ao mesmo tempo, o ceticismo predominou, né? Pois ninguém acredita que os atuais parlamentares irão reduzir suas vantagens. Pois é, né? Durante a pandemia não se dignaram a reduzir os salários, e muito menos aqueles privilégios todos, e mantiveram o fundo eleitoral. Será que eles vão mudar de opinião? Dificilmente. Iriam se dedicar a uma reforma política consistente que vise o Brasil e não o interesse deles, né? E daí é que a gente entra em cena. É exatamente aí que a gente entra em cena. Porque se existe uma força suprema neste país, ela emana do povo.